pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos ao Inova City Digital. Eu sou a Deise Mendes, eu falo aqui de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Por aqui, eu comando a comunidade de inovação Teresa Rios. Mas eu também faço parte da RJ, que é a comunidade de inovação que engloba todas as comunidades do estado. É um prazer ter vocês aqui e eu espero que vocês aproveitem muito o evento. Agora eu vou chamar a Renata Zanuto, ela é do Cubo e ela vai me ajudar a comandar aqui essa nossa conversa de hoje. Renata, chega mais. Olá, pessoal, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite do Inova City. Deise, muito obrigada também aqui por estar conjunto com a gente, falando um pouco sobre o Cubo, apresentando as startups. É um prazer. Então, queria agradecer muito antes de tudo. Bom dia. Antes, eu vou começar falando um pouquinho sobre o Cubo, né? Para quem não conhece ou para quem quer saber mais detalhes. O Cubo ele é um hub de conexão onde basicamente o que nós fazemos é curadoria e matchmaking, onde nós selecionamos as startups para conectar com o ecossistema. Mas como começou, né, o Cubo? Por que começou? De onde que veio a ideia do Cubo? E como que nós estamos estabelecidos no mercado? O Cubo começou por volta de 2014 com uma ideia do Itaú de se aproximar do ambiente de inovação, de se aproximar das startups. Eles gostariam de estar cada vez mais próximos, mas não necessariamente naquela época, né, em 2014, eles sabiam como, né? O ecossistema, apesar de ter muita iniciativa de apoio e suporte ao empreendedorismo, ainda estava iniciando esse processo de conexão grande empresa startup. E nesse momento, o Itaú começou a procurar no mercado iniciativas de apoio e suporte ao empreendedorismo para entender de que forma que seria o melhor approach junto ao ecossistema de inovação. Até que ele encontrou a Redpoint Ventures, que é um fundo de VC de São Francisco, que comentou que existia uma iniciativa muito interessante em Singapura e no Japão, chamada Tech Temple, que trazia densidade e que seria muito interessante criar essa iniciativa aqui no Brasil, que não tinha nada parecido ainda. Então, o Itaú falou, bom, então eu me aproximo, eu crio uma iniciativa que traz densidade, que era uma lacuna de mercado ainda aqui no Brasil, e depois eu entendo de que forma que eu vou me relacionar. Com isso, em 2015, ele fundou o Itaú e a Redpoint Ventures fundaram o Cubo com o objetivo de trazer todos os players de iniciativa de suporte ao empreendedorismo para um único espaço. Então, no Cubo, a gente começou a encontrar em startup, grande empresa, investidores, universidades, para fazer conexão. Né? Então, em 2015, todas as iniciativas de suporte ao empreendedorismo podiam ser encontradas num único espaço, sanando essa lacuna de mercado, que era a lacuna da densidade. O que começou a acontecer? Aos poucos, a gente começou a ter as melhores startups, as melhores grandes empresas e gerar conexão, principalmente entre grande empresa e startup, porque todas as grandes empresas, naquele momento, também estavam nesse olhar para a inovação, mas não necessariamente sabiam de que forma se conectar com esse mundo e queriam entender o que o Itaú estava fazendo, porque eles também gostariam de fazer. Então, todos os dias, a gente recebia no Cubo grandes empresas querendo se conectar com startups, querendo entender o que o Itaú está fazendo para se aproximar desse ecossistema. Ao longo desses 5 anos, né, e agora em 2020 nós fazemos 5 anos, a gente entendeu que o nosso melhor valor é selecionar as melhores startups do ecossistema e aproximar das grandes empresas para gerar conexão. Então, hoje no Cubo, a gente tem mais de 400 startups na nossa rede, startups que são selecionadas para estarem lá, que são curadas, que passam por um processo seletivo, onde a gente olha muito se ela já está estabelecida no mercado, se ela já está gerando receita, se o produto dela já está com tração e se ela tem potencial de escala, e a gente conecta com a grande empresa para gerar negócio. O processo seletivo, ele acontece durante todo o ano, né? Então, toda sexta-feira, a gente tem pitches com startups para selecionar as melhores do mercado. Essas que estão aqui hoje, que vão fazer o pitch para vocês, elas foram todas também selecionadas para estarem lá. Elas já estão num nível de maturidade que já está com o produto rodando e já está com tração.
E dessas 300 startups que nós temos, são startups de todas as indústrias. Então, a gente não foca em uma indústria específica, nós temos startups de todas as indústrias e a gente faz essa conexão com o mercado. Além das startups, nós temos também as grandes empresas, que são os nossos patrocinadores do espaço, que também passam por uma curadoria do Cubo. Então, a gente tem hoje mais de 30 mantenedores, 30 grandes empresas que estão no nosso prédio todos os dias e que passam pelas jornadas de transformação digital. Então, basicamente, o que nós fazemos com as grandes empresas é ajudá-los nesse processo de transformação digital, na jornada de transformação digital. E para isso, o que a gente olha? A gente ajuda a grande empresa na transformação cultural, na parte de talentos, também conectando com talentos digitais, na parte também de visibilidade de marca para o mercado, né? Então, ajudando a dar visibilidade de todas as iniciativas de inovação que eles estão fazendo, e também na parte de conexão com a startup para gerar eficiência para a empresa. Então, a gente passa por um processo onde a gente entra em todas as áreas funcionais da empresa, mostrando todas as startups que podem resolver os problemas, né? Que podem gerar mais agilidade, que pode gerar mais eficiência. Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente fala muito que as empresas elas não precisam necessariamente olhar para as startups que são só do core business dela. Então, vamos supor, uma empresa que é de varejo, ela não vai olhar só para soluções que tocam o core business de varejo. Ela pode olhar para outras soluções que vão ajudar muitas vezes os processos operacionais, né, de dentro de casa. E também vão trazer eficiência e produtividade para dentro de casa para gerar o melhor conteúdo para o mercado. Então, a gente seleciona as áreas funcionais da empresa, então tem sensibilização de marketing, de vendas, de RH, de jurídico, para mostrar todas as startups que a gente tem do Cubo para resolver esses problemas, para trazer mais agilidade para essas grandes empresas. E também a gente ajuda na parte de new ventures, né? Porque tem muitas empresas que, além de fazer conexão para geração de negócio, também estão no estágio que gostariam de investir numa startup, e também estão no estágio que gostaria de fazer aquisição de startup. E lá no Cubo, a gente já teve casos também dos nossos mantenedores fazendo aquisições de startups que estão lá com a gente. Então, por exemplo, no final do ano passado, comecinho desse ano, a gente teve o próprio Itaú fazendo aquisição da Zup, que era uma startup que começou com a gente no outro prédio, no Cubo, que era na Casa do Ator antigamente. Então, também teve a Sapori, que é um dos nossos mantenedores, fazendo aquisições de 2 startups. O GPA também fazendo aquisição de startups. Então, a gente está no momento do ecossistema que as grandes empresas elas já entenderam todo o valor que a startup, que a conexão com a startup pode gerar para ela, e ela está nesse momento de amadurecimento mesmo, de conexão com a startup. Quando a gente fala do momento também, principalmente agora após Covid, foi um momento que acelerou todo esse processo de transformação digital das grandes empresas. Foi um momento onde as grandes empresas, mesmo aquelas que não estavam próximas a esse ecossistema de inovação, elas precisaram desafiar as suas verdades absolutas e muitas vezes elas precisaram fazer conexão com a startup para conseguir manter o seu negócio operacional, para conseguir gerar valor, para conseguir continuar com o seu negócio colocando tecnologia, e com isso elas conseguiram ver os benefícios de fazer conexão com o startup e aceleraram ainda mais a sua transformação digital. Além da transformação digital também, fazendo a transformação cultural, né? Mudando cultura, mudando mindset, fazendo essa conexão, mesmo vendo o valor dessas conexões, e agora a tendência é disso avançar ainda mais. Lá no Cubo, apesar de ter startups de todas as indústrias e da gente não focar necessariamente em uma indústria específica, a gente tem 5 indústrias que têm um andar específico para essas indústrias, para a gente criar uma conexão entre elas. E essas indústrias são varejo, né? Então, a gente tem uma vertical de varejo, onde quem é o patrocinador dessa vertical é a BR Malls. A gente tem a vertical também de saúde, então o patrocinador dessa vertical é a DASA. Temos também um foco em serviços financeiros, e a gente tem o Itaú patrocinando essa vertical.
E a gente tem também de educação com a Cogna e de logística e mobilidade com VLI, Mitsui e Toyota. Todas elas criando uma comunidade, criando uma conexão e gerando valor, principalmente para esses players, né? Além de ter todas as outras conexões. Um outro objetivo do Cubo é de fomento ao empreendedorismo, né? De fomento ao empreendedorismo ao ecossistema. Então, além de ter os nossos beneficiários, as nossas startups e os nossos patrocinadores, a gente tem muita iniciativa também de conexão com o ecossistema, com o mercado. Então, a gente tem uma média de 5 a 7 eventos que acontecem por dia no prédio, que agora estão acontecendo de forma digital. Então, a gente tem uma série de iniciativas hoje digitais também para o Cubo, levando o nome, levando as startups também para o ecossistema e conectando com empresas que não necessariamente são os nossos mantenedores. Então, se vocês que estão assistindo a gente também quiser conhecer melhor as nossas startups, quiser conectar com as startups, vocês podem entrar no cubo.network, que vocês podem fazer e olhar as startups por indústria, por setor e pelo que você está procurando. A gente tem feito também uma série de campanha digital para também fazer a conexão entre todos os players. Então, a gente tem a campanha Essa Startup Resolve. Assinando a nossa newsletter, vocês conseguem ver as startups por áreas de segmentação, de desafios que elas resolvem. Então, na nossa página cubo.network, vocês também podem cadastrar para a newsletter e receber informações de tudo que está acontecendo, não só no Cubo, mas no ecossistema empreendedor, com conteúdo curado, com especialistas de mercado também falando sobre o tema. O nosso propósito, principalmente, é conectar, fazer conexão de todos os players com o ecossistema, das nossas startups, com as grandes empresas, com os empreendedores, com a universidade para gerar negócio, para gerar conexão, para gerar negócio. Então, o meu objetivo aqui hoje é de estar também disponível para que vocês também possam nos acessar, para conhecer as startups do Cubo, para conhecer os nossos mantenedores e para se conectar com o ecossistema e gerar valor para todo mundo. Obrigada, Daisy. Oi. Nossa, Renata, muito bacana. Gostei muito de saber tantas informações sobre o Cubo. Já está na minha listinha aqui de locais para visitar, né? Assim que essa confusão toda de pandemia acabar. Muito legal, muito interessante saber o trabalho que vocês estão fazendo aí. E falando em trabalho, vamos conhecer então as 5 startups que foram selecionadas para trazer o pitch para cá. Pode rodar a apresentação? Olá, eu sou Felipe Vignoli, cofundador da Cyberlabs. A Cyberlabs é uma empresa que leva a inteligência artificial para o mundo real. Para isso, colocamos à disposição de empresas, pessoas e governos plataformas centradas no uso dessa tecnologia. Desenvolvemos o Insight Now, que por meio do uso de câmeras de vídeo monitoramento já instaladas, auxilia na tomada de decisão. Sem custo adicional de hardware, monitoramos hoje mais de 3.000 câmeras em todo o país. No Rio de Janeiro, formamos parceria com o Centro de Operações Rio, COR, e temos acesso aos dados de mais de 400 câmeras que simultaneamente registram a presença de pessoas ou pedestres em ambientes públicos de diferentes bairros. No contexto da Covid-19, nossa plataforma gera dados para que o COR tome as melhores decisões em relação ao isolamento social junto à Prefeitura. Com a nossa plataforma, é possível atuar em tempo real nos bairros, praças, ruas ou até mesmo esquemas específicas de acordo com os objetivos das autoridades governamentais. Estendemos a divulgação dos indicadores de isolamento nos mobiliários urbanos de outro parceiro nosso, a Clear Channel, aumentando ainda mais a conscientização das pessoas nesse período. Nossa atuação no município já promoveu mais de 130 citações espontâneas da Cyberlabs em diferentes canais de mídia. Como legado, nossa plataforma está integrando diversas bases no município do Rio de Janeiro para embasamento de política pública. O Insight Now está à disposição da Secretaria de Saúde, de Transporte, do Plan Rio, Centro Integrado de Comando e Controle e até mesmo do Ministério Público do município. Hoje, o Insight Now está em mais de 5 prefeituras em diferentes estados brasileiros. Recentemente, lançamos outra plataforma, o KeyApp, que utiliza o estado da arte e inteligência artificial para autenticar pessoas e permitir diversas integrações com outros sistemas. Com o KeyApp, você terá um passe único para abrir diferentes portas, catracas,
assinar lista de presença de aulas online ou até mesmo ter promoções personalizadas quando você entrar no supermercado. O QIEP também permite que empresas e governos propiciem às pessoas um ambiente mais seguro na retomada das atividades econômicas, oferecendo uma completa gestão de risco do contágio da Covid-19. Para isso, o aplicativo oferece formulário de triagem sintomatológica, medição automática de temperatura e cruzamento com diversas informações de propagações de vírus no local. Por fim, a CyberLabs defende o uso responsável da tecnologia e quer que os brasileiros tenham cada vez mais acesso e domínio dessa ferramenta. Para isso, criamos o Deep Tech Training Center, onde compartilhamos nosso conhecimento para capacitar gratuitamente mentes brasileiras. Nós somos a CyberLabs, impulsionando o uso de inteligência artificial no Brasil. Obrigado. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael, fundador e CEO da Joycar. A Joycar é uma startup especializada em ajudar empresas a criarem frotas compartilhadas. Mas o que é uma frota compartilhada? Bom, a gente vem de uma cultura onde é muito comum a empresa dar um carro para cada colaborador, né? O famoso carro dedicado. Seja esse carro um carro benefício ou um carro como ferramenta de trabalho. E o que a gente faz é ajudar a empresa a transformar essa cultura. E ao invés de continuar dando um carro por colaborador, ela criar uma frota compartilhada e dar o acesso. E aí, quando a pessoa precisa se locomover, precisa de mobilidade, ela entra na plataforma, reserva um carro pelo aplicativo ou pelo site, vai até o estacionamento, abre esse veículo com o celular ou com o crachá da empresa e utiliza durante o horário reservado. E por que isso daí faz sentido para as empresas? Bom, o carro é um ativo muito caro e geralmente subutilizado, ele fica muito tempo parado. Então, com uma frota compartilhada e 100% automatizada, que é a solução que a Joycar oferece, você consegue otimizar o uso de cada carro. E você, consequentemente, acaba tendo menos veículos e gerando uma redução de custo substancial para a sua empresa. A gente tem operações em que o cliente chegou a reduzir 50% a sua frota. Então, é isso que a gente faz. A gente espera impactar a cidade de uma maneira muito positiva, né? Porque existem carros aos montes dentro das empresas. Há uma estimativa de que existam aproximadamente 9 milhões de veículos rodando dentro de empresas. E a ideia é que a gente consiga, né, transformar a mobilidade das cidades via redução de veículos desnecessários dentro das empresas, né? É isso. Um abraço, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando do evento com vocês e até a próxima. Cereza é uma plataforma para governança e sustentabilidade que incorpora soluções de gestão de utilidades, meio ambiente e governança. A nossa tese é que a sustentabilidade ganha maior valor na empresa no momento que ela passa a fazer parte de todos os processos produtivos, quando as áreas operacionais reconhecem nos produtos da sustentabilidade parte do seu resultado, tanto na gestão de lucro quanto na de custos. São 5 módulos que funcionam de forma integrada. Um módulo de gestão energética e outro de gestão de água efluente. Esses 2 módulos atuam buscando informações de sistema de gestão, medidores e sistemas supervisórios. A partir destes dados, as ferramentas auxiliam a tomada de decisões para a gestão inteligente de energia, água e efluentes. Outra solução auxilia a gestão de resíduos sólidos. Nesse caso, trata-se de uma ferramenta que monitora e assegura a conformidade e contabiliza o ciclo de vida do resíduo, desde a geração até a sua disposição final ou reuso. Cereza Mudanças Climáticas consolida as informações referentes à operação da empresa, seus insumos e da sua cadeia de valor, apurando as emissões de gás de efeito estufa, compensações e, eventualmente, estimando o valor dessas emissões. Por último, temos um módulo de gestão de indicadores e relatórios que auxilia empresas a gerenciarem em tempo real todas as informações necessárias para a condução de processos de governança e sustentabilidade da corporação, suas subsidiárias e instalações. Essa ferramenta viabiliza a elaboração e disseminação de todos os reportes elaborados pela corporação, assegurando a uniformidade e qualidade da informação publicada pela empresa e encaminhada para as agências de rating e programas de transparência aos quais ela decide aderir.
Serenza ainda possui uma ferramenta que gerencia todas as integrações, tanto entre os diversos módulos da plataforma Serenza, quanto com outros sistemas e fontes de informação utilizados pela empresa, ERPs, sistemas supervisórios, gestão de recursos humanos ou diferentes mecanismos de automação. Temos certeza que Serenza é a ferramenta ideal para a governança e sustentabilidade em grandes corporações. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Bruno Barroso, eu sou fundador da plataforma Prozas. O Prozas foi criado há 5 anos atrás para dar mais eficiência e mais transparência nas relações entre empresas e governos e o terceiro setor, né? O terceiro setor é um importante aliado do governo para enfrentar uma série de questões sociais que a gente tem aqui no Brasil, né? Desde 2016, por conta de uma mudança de legislação chamada de MIROSC, governos têm sido obrigados a fazer editais para estabelecer parcerias com as ONGs, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. E para vocês terem uma ideia, essa é uma imagem real de uma Secretaria de Cultura, de uma das maiores cidades do Brasil, para um edital que eles fazem anualmente. Então, além do problema ambiental de gerar toneladas de papel para esse processo, não preciso nem dizer quão ineficiente é a gestão de todos esses documentos, né? No ano passado, a gente fez uma pesquisa chamada Editais Brasil, em que a gente viu que mais ou menos 30% dos editais lançados por governo no Brasil ainda eram feitos dessa forma bastante ineficiente. O Prozas, então, ele nasceu há 5 anos atrás, né, uma startup que ajuda governos a digitalizarem os seus editais e suas parcerias com o terceiro setor. Esse ano a gente, inclusive, foi acelerado pelo Brasil Lab, que é uma das principais referências no Brasil de GovTechs, né? E como que nossa solução funciona? Hoje a gente tem uma metodologia e a gente tem uma tecnologia que ajuda empresas e governos a fazer esse processo que a gente chama de radar, né? Ajudar a receber projetos, avaliar, divulgar para uma rede de organizações que a gente tem, auditar a parte toda documental dos projetos que são recebidos nos editais, e uma vez que o projeto é aprovado, depois os governos podem acompanhar a execução desse projeto ali dentro. E aí a gente transforma aquela pilha de papel que vocês viram num dashboard muito mais amigável, muito mais eficiente para fazer a gestão e a análise de todas aquelas propostas. E o mais interessante é que, além de ter acesso a uma ferramenta específica para a gestão dessas parcerias, né, os governos eles ampliam também o alcance dos seus editais, uma vez que o Prozas, além de ser uma ferramenta, é também uma das maiores redes de ONGs e empreendedores sociais do Brasil, né, com quase 80 mil usuários em todos os estados da federação e em quase 50% das cidades brasileiras. O Prozas, originalmente, ele nasceu atendendo grandes empresas, e a gente ainda faz isso até hoje, como Itaú, a Vale, a Ambev, e mais recentemente a gente começou a trabalhar também com governos, como o governo do Estado do Espírito Santo, na Secretaria de Cultura, Secretaria de Cultura de Vitória, né? E até parlamentares, que mais recentemente começaram a lançar editais para fazer a gestão de suas emendas parlamentares, o que a gente acha que é uma iniciativa super relevante. A Covid, para a gente, apesar de todo o impacto, infelizmente, né, negativo e vidas que foram perdidas nesse período, trouxe para a gente uma oportunidade, porque os governos tiveram de uma hora para outra que digitalizar seus editais e abandonar aqueles papéis, porque as pessoas não podiam, nesse momento, sair de casa para ir no correio ou para enviar os seus projetos nos editais. E um dos editais, por exemplo, que a gente está fazendo é o edital do Ideia Gov, que é uma iniciativa do Estado de São Paulo, junto com uma série de parceiros para mapear soluções para enfrentamento do Covid, para melhorar a vida do cidadão nesse momento. A gente tem uma equipe hoje super diversa e super qualificada. Nossa sede fica em Belo Horizonte e a gente também tem um escritório em São Paulo, no Cubo, que é justamente parceiro dessa jornada aqui hoje.
E a gente fica feliz também que tem uma série de reconhecimentos que a gente já recebeu ao longo da vida, como, por exemplo, uma das 10 melhores startups de marketing no Brasil ano passado. A gente foi acelerado pelo CID, que é o Programa de Aceleração de Startups do Governo de Minas Gerais, e a gente já recebeu alguns prêmios aí da Câmara Brasil-Alemanha, e foi eleito pelo BID uma das melhores startups da América Latina na indústria criativa. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni Salvador, eu sou um dos fundadores da Bossa Box e eu vou apresentar nossa solução aqui para vocês. Eu vou começar falando, para contextualizar um pouco, né, que hoje 70% dos processos de transformação digital falham. No ano passado foram investidos 1,3 trilhões de dólares em processos de transformação digital, sendo que 900 bilhões foram considerados como perdidos. Sendo que ainda tem, né, esse contexto de que todo negócio vai precisar de tecnologia no futuro, como Satya Nadella diz aqui, e ainda existe uma taxa de falha no desenvolvimento dessa tecnologia que é muito alta. E por que isso acontece? As empresas ainda não acharam uma forma de ter uma cultura de inovação escalável. Acho que existe também muito essa questão de que as empresas consideram a tecnologia como fim e não como meio, ainda não tem uma mentalidade centrada no cliente. Ainda tem um gap também de contratação de 63% da força de trabalho que vai ser contratada. Aliás, teve uma pesquisa do Gartner que foi desse mês, que mostra que 53% das empresas, o que elas mais têm medo é da inabilidade de não compreender quais são as skills necessárias para contratar essas pessoas para tocarem esses processos de transformação digital, né? Tem um risco muito alto em gerenciar times ágeis, uma vez que a cultura não é ágil, né, onde 16% das empresas se consideram ágeis na estratégia e na execução, sendo que 81% dos líderes de grandes empresas consideram a agilidade primordial para que os processos de transformação digital possam acontecer. E uma burocracia excessiva, né, por conta do tamanho das companhias, resultando num lockdown da empresa, portanto, um processo muito engessado. A gente entende que a tecnologia está transformando o mundo e, dado todo esse contexto, está na hora de transformar a forma como a tecnologia é feita. E qual que é a solução que a gente propõe? A Bossa Box ajuda grandes empresas a acelerarem o seu processo de transformação digital por meio de squads remotos, né, o Liquid Workforce. A gente basicamente tem um produto que qualifica os melhores profissionais que operam por meio dos melhores processos no modelo de Squad as a Service. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês como isso funciona. A gente tem uma rede de 10 mil profissionais espalhados em todos os estados do Brasil. Esses profissionais se qualificam por meio da nossa plataforma, fazendo testes que são semi-automatizados e vão analisar competências técnicas e comportamentais. Uma vez que essas pessoas estão qualificadas na nossa rede, a gente recruta elas em squads e conecta esses squads às empresas para que as empresas possam atingir objetivos de negócio por meio desses produtos digitais que estão sendo desenvolvidos, em um modelo que permite uma flexibilidade sem precedentes, uma velocidade sem precedentes, e faz com que vocês consigam efetivamente ter uma cultura escalável de tecnologia e não ter que lidar com esse gap de contratação dos melhores talentos para conseguir efetivamente tocar o processo de transformação digital. E agora, com vocês, os representantes das startups, para poder continuar essa conversa. Então, eu gostaria de chamar Aníbal Vanderlei, da startup Serenza, Giovanni Salvador, da startup Bossa Box, Bruno Barroso, da startup Prosas, Rafael Taub, da startup Joycar, e Felipe Vignoli, da startup Cyberlabs. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Daisy. Valeu. Obrigado, Daisy. Pessoal, prazer estar aqui. Então, Aníbal, conta um pouquinho para a gente sobre a solução, fala um pouquinho mais de você, sobre a startup. Faz seu pitch aí para a galera. Então, a gente acaba empacotando um conjunto de soluções de gestão ambiental e de governança e sustentabilidade, o que hoje é famoso como ESG, que todo o setor financeiro está olhando,
numa única plataforma. Então, eu estou trazendo toda a parte de gestão de recursos naturais, energia, água efluente, toda a parte de gestão de resíduos. A gente tem uma gestão unificada de governança da empresa e instituições, que a gente tem como trazer tudo para uma única base hoje. E, por último, que foi a primeira ferramenta, na verdade, nós monitoramos a pegada de carbono do nascimento ao fim do produto. É isso que a gente faz na prática e tudo olhando o valor. Na nossa cabeça, sustentabilidade não tem valor se não tiver um reflexo financeiro na vida das pessoas. Resumidamente, é isso que a gente faz. Acho que a gente tem um monte de coisa para debater aqui, eu vou tentar ser rápido, enfim. Passa para o Bruno, que eu sei que o Bruno está ansioso para falar, ele é muito melhor de falar do que eu. A Aníbal já jogou a bola para mim assim, fervendo, mas boa, é uma honra falar depois do Aníbal, um cara que eu gosto pra caramba, admiro o trabalho. Mas legal estar aqui, enfim, eu vi até que tinha gente comentando ali no YouTube que acompanha nosso trabalho, fico super feliz de ver que tem gente aí que, enfim, acompanha muito o nosso dia a dia. E o Prozas, enfim, a gente atende os dois lados, né? Tanto quem financia quanto quem capta recursos na área social, né? A gente começou trabalhando muito tempo com a área privada, com grandes empresas, para citar algumas, Itaú, Gerdau, Vale, Sul América, enfim, algumas das maiores empresas do Brasil. E de uns 3 anos para cá, por algumas mudanças de legislação, a gente tem atuado muito próximo de governos, de cidades. Enfim, a pandemia trouxe efeitos negativos para muita gente, mas eu até que nesse aspecto, no aspecto de negócio, a gente não pode reclamar, porque foi um grande catalisador nas nossas relações com o poder público, porque, enfim, a gente sabe o quanto que o governo no Brasil ainda tem um desafio de digitalização, e principalmente a gente que trabalha com editais, isso não dá para fazer edital, não dá para mandar as pessoas para o correio nesse momento, né? E a gente sabe que tem muitos editais de governo que ainda são no papel. Então, foi quase aí uma demanda não prevista de governos, eles tiveram que acelerar, e a gente está feliz, está trabalhando com o governo de São Paulo agora com 2 demandas, o PROAC, por exemplo, que é o edital de cultura do estado de São Paulo, está no Prozas, o IdeaGov, que é o programa de mapeamento de soluções de tecnologia também, enfim, em alguns outros governos, do Espírito Santo, no interior de Santa Catarina, alguns municípios. Enfim, prazer estar aqui. Vou cortar minha fala agora também. Se tiver perguntas no final, estou disponível. A Deise pode chamar um outro colega. Eu não vou jogar a bola fervendo para outro, não. A Aníbal me sacaneou, nem me preparei. Obrigada, Aníbal. Obrigada, Bruno. Giovanni, sua vez. Legal, pessoal. Um prazer estar falando aqui mais uma vez. Assim, sobre a Bossa, falando um pouco sobre dos últimos momentos que a gente está passando como mundo, né? A gente percebeu uma virada muito grande das grandes empresas no processo de transformação digital, que ele é uma coisa que tem sido muito importante nos últimos anos, né? Mas ele se tornou uma prioridade máxima nos últimos tempos, porque o digital ele é a grande saída para que as empresas possam superar a crise e sair desse momento mais fortes, né? Então, a gente viu que os canais digitais foram considerados como 2 vezes mais importantes por todos os gestores de grandes empresas, numa pesquisa da McKinsey. E, ao mesmo tempo, a gente tem o maior medo das grandes empresas é a inabilidade de identificar quais vão ser as novas skills necessárias para contratar as pessoas para esse novo momento de mercado. Então, a Bossa entra muito nesse contexto de acelerar o processo de transformação digital das empresas por meio de uma força de trabalho flexível, num formato de Squad as a Service, né, com os 10 mil profissionais que estão cadastrados na nossa plataforma, que se qualificam, formam squads
e por meio da metodologia da plataforma BossaBox ajudam grandes empresas a acelerarem o deploy dessas iniciativas digitais, portanto, criar novos canais de venda, se tornarem mais eficientes, diminuir os seus custos, né? Então, a gente está muito do lado da pessoa de inovação da grande empresa, a pessoa que está ali lutando para mudar a cultura, para entregar mais valor para as áreas de negócio por meio de soluções digitais. E a gente ainda tem um dado, né, do ponto de vista de como que está o estado da transformação digital no mundo, que ele é bem alarmante. Né? A gente teve, por exemplo, no ano passado, foram investidos 1,3 trilhões de dólares em processo de transformação digital, sendo que 900 bilhões de dólares foram considerados como perdidos na pesquisa de State of Digital Transformation. Né? Então, ainda é um processo que falha muito. As empresas estão lutando bastante, principalmente sob a perspectiva de cultura, sob a perspectiva de contratação de talentos, né? 63% desses talentos ainda representam um gap na contratação dessas empresas. E elas também não conseguem lidar muito com esse ambiente de mudança muito rápido, né? Porque as empresas foram construídas em um sistema imunológico que não deixa as pessoas se exporem a riscos, né? Então, acho que essas mudanças são muitas das mudanças que a gente está contribuindo para que essas empresas possam acelerar esse processo, para que elas possam entender, por meio do trabalho dessas squads, quais são os aspectos da cultura que, se elas mudarem, elas vão ter grandes benefícios, e usando a tecnologia da BossaBox para potencializar tudo isso. Né? Então, acho que muito do que eu queria trazer do ponto de vista de perspectiva um pouco desse momento e como que a gente conseguiria contribuir, né? E hoje a gente tem grandes empresas que estão conseguindo, por exemplo, a Consigás, que conseguiu, no meio da pandemia, shiftar e criar um canal digital que alavancou as vendas, que ajudou muito eles a superarem esse momento, entre outros cases super interessantes aí, sendo que 42% desses cases que a gente fez ao longo do último ano e meio vieram do Cubo, né? Empresas que o Cubo nos conectou. Obrigada, Giovanni. Rafael, sua vez agora. Oi, pessoal, tudo bom? Daisy, bom dia a todos que estão conectados. Obrigado pelo convite. Bom, contar um pouquinho rápido aí. Eu brinco que o bom filho a casa torna, né? Porque eu trabalhei no Itaú e aí saí do banco, montei a Joycar e aí acabei voltando para o Itaú quando o Itaú criou o Cubo. E o que é a Joycar, né? A Joycar ajuda empresas a criarem operações de frota compartilhada, né? Então, o mundo do carro compartilhado, né, car sharing, mais conhecido, ele já está bastante disseminado na rua, né, principalmente fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem poucas empresas fazendo isso. E aí o que a Joycar decidiu fazer, foi justamente levar essa plataforma tecnológica para dentro das empresas, para ajudar as empresas a criarem internamente frotas compartilhadas e poderem, então, reduzir o número de veículos, né? O carro é um ativo muito caro, que gera, enfim, vários ônus aí para a empresa. Geralmente ele é subutilizado, e aí com a plataforma da Joycar a gente ajuda essas grandes empresas a criarem operações de carros compartilhados. Então, ao invés da empresa ter que dar um carro para cada colaborador, ela dá o acesso à plataforma e quando esse colaborador precisa de mobilidade, ele entra na plataforma, reserva um carro e tem toda uma experiência digital sem precisar, enfim, passar por nenhum processo burocrático, entendeu? Do tipo ir pegar a chave do carro com alguém ou fazer um checklist no papel. Como o Bruno mencionou, né, no mundo público ainda tem muita coisa que é feita no papel, no mundo das empresas também, por incrível que pareça, mesmo empresas muito grandes ainda usam muito papel para algumas coisas, como, por exemplo, fazer o checklist de um carro, entendeu? Então, o que a gente faz é digitalizar todo esse processo de uso de um veículo dentro de uma companhia, gerando, então, redução na frota, melhor controle por parte dos gestores e uma experiência mais bacana para os colaboradores. Obrigada, Rafael. Felipe, sua vez agora. Olá, Daisy, tudo bem? Obrigado, é uma honra estar aqui. Eu anotei que você falou que você tem uma série de lugares para conhecer assim que esse momento passar e você tem que conhecer a Cyber Labs. Nós somos de portas abertas, estamos aqui no Rio de Janeiro para fortalecer a comunidade. Então, queria agradecer a oportunidade de estar falando com todos vocês. Obrigado pelo espaço, em dividir
essa mesa virtual com colegas aqui tão distintos, né, tão empreendedores, que a gente aprende tanto com todo mundo. Vamos lá, a Cyberlabs, primeiro me apresentando, né, eu sou Felipe Vignoli, eu sou um dos fundadores da Cyberlabs, e a Cyberlabs ela nasceu com o intuito de tornar a inteligência artificial mais acessível aos brasileiros, às pessoas e às empresas. Então, nós estamos aqui para capacitar essas mentes brilhantes brasileiras, né, e colocar essas ferramentas cada vez mais acessíveis no Brasil. Como que nós fazemos isso? Por meios da capacitação corporativa e por meio de produtos. No meio de produtos, nós temos dois principais. Um deles que se destacou muito recentemente, colocando à disposição das autoridades governamentais, que é o Insight Now. O Insight Now ele se acopla às câmeras de vídeo monitoramento da cidade, e aí com os dados nós conseguimos ter o histórico de pessoas nas ruas e o histórico das pessoas neste momento. E com isso a gente consegue fazer o isolamento social do município. E aí a gente consegue ir numa granularidade maior, a gente sabe qual é a rua, qual é a praça, qual é a orla que está com algum problema de aglomeração para que as autoridades governamentais possam atuar em tempo real de acordo com seus interesses. Então o Insight Now, ele nada mais faz do que traz um novo olhar sobre a tomada de decisão dos governos. Hoje já está à disposição do Ministério Público do município, do Centro Integrado de Comando e Controle, da Secretaria de Saúde, de Transportes, nossos dados estão acessíveis a esses e outros tantos atores. Outro produto que a gente tem é o QApp, que ele, por sua vez, ele traz um novo olhar sobre a livre circulação das pessoas na cidade. Então, é como um passe único que te permite, com uma mesma entrada, digamos assim, ser atendido num supermercado, numa loja de farmácia, entrar num prédio corporativo, e com isso você tem um trânsito mais livre das pessoas. Esse mesmo aplicativo hoje está ajudando muito na gestão também do risco Covid, colocando um ambiente mais seguro para a retomada das empresas. A gente faz isso por meio de uma triagem, né, de um questionário de triagem sintomatológico validado por infectologistas, medição de temperatura no local, no próprio QApp a gente consegue fazer isso, e também, num próximo passo, a gente vê também o que a gente faz ao nível de cidade, a gente faz ao nível de empresa também, vendo aglomeração, distanciamento social. Então a gente oferece um pacote completo para solucionar uma retomada com segurança para as empresas. E por fim, como a gente é colocado lá no pitch, Daisy, nós estamos muito preocupados no uso responsável da inteligência artificial e que cada vez mais pessoas estejam acesso a esse conteúdo, a essa ferramenta, desmistifique, sabe como utilizar e como, principalmente, escalar isso dentro das organizações. Então, o nosso site, o nosso canal no YouTube traz diversas informações que capacitam as pessoas nesse sentido. Agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês e passo novamente a palavra a você, Daisy. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite. Vou visitar, sim, com certeza. Bom, agora eu vou chamar todo mundo aqui, né, para nossa conversa, fazer aquela aglomeração digital, já que é a única que a gente consegue fazer no momento, e responder algumas perguntas que a galera mandou por aqui, tá? Voltei. A primeira pergunta vai para a Joycar, e a galera quer saber se é possível usar essa solução em governos também, em prefeituras, se você já tem alguma experiência com esse tipo de público. Oi, Daisy, valeu pela pergunta. Então, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma operação rodando com iniciativa pública, né? No final do ano passado e comecinho desse ano, o governo de Minas Gerais foi o primeiro governo que abriu consultas públicas, né? Houve 2 ou 3 consultas públicas nesse período para justamente poder, enfim, aprender um pouco sobre a plataforma, sobre como funciona o car sharing, sobre a ferramenta, para que em algum momento eles fizessem, né, uma licitação para justamente criar esse tipo de operação no estado de Minas Gerais, né? Mas acho que por causa da pandemia, essa operação foi colocada um pouco de lado, né, para que os esforços fossem dedicados aí a esse momento que a gente está passando mais na área da saúde, né? Mas eu acredito que, assim como o governo de Minas Gerais fez essa busca, né, assim como a Petrobras, né, que não é uma empresa totalmente pública, mas, enfim, a gente tem uma operação na Petrobras, a Joycar tem a Petrobras como cliente, a gente participou de uma licitação no final do ano passado que a gente ganhou, e a ideia é, ao longo desse ano, aí, implementar operações de carro compartilhado em várias unidades operacionais da empresa. Eu acredito que isso tende a crescer muito pelo Brasil todo, né? Porque, como eu falei no nosso pitch,
o carro é um ativo muito caro, geralmente ele é subutilizado, entendeu? Fica muito tempo parado, né? E você rodar pouco com o carro não reduz tanto o custo, né? Porque o custo grande do carro é a compra, é o quanto ele consome de bens materiais, aí o Aníbal consegue falar bastante disso também. Já tive algumas conversas com ele sobre isso, né? A gente, até o próprio, assim, ampliando um pouquinho o assunto, até o próprio carro elétrico, né? Que hoje muita gente fala, que a gente fala bastante. O carro elétrico ele é muito legal, mas não adianta alguém que usa muito pouco o carro, por exemplo, comprar um carro elétrico, porque você gasta muito material, né, da terra para construir um carro, emite muito CO2. Então, se você compra um carro elétrico, por mais que ele rodando seja sustentável, se ele ficar parado na sua garagem, ele não está sendo, né? Então, a gente está vendo muitas iniciativas aí no mundo de compartilhamento, tanto na área pública quanto na área privada, né? E assim como o Bruno comentou na área dele, na nossa a gente também viu esse movimento, né? A pandemia, no aspecto de negócio, acelerou enfim, as operações, os projetos que já estavam em andamento, justamente para que as empresas consigam, né, ter operações mais otimizadas e reduzir o custo nessa área de mobilidade. Perfeito, Rafael, obrigada. A próxima pergunta vai para o Felipe, da Cyberlabs. E a dúvida é a seguinte: o uso de reconhecimento facial na área de segurança já gerou alguns problemas nos Estados Unidos, né? Por reproduzir no algoritmo os mesmos preconceitos que os humanos possuem. De que forma vocês aí na Cyberlabs estão trabalhando para que isso não aconteça por aqui? Obrigado, Daisy, pela pergunta, e na verdade é uma ótima pergunta. O nosso sistema de reconhecimento facial, e eu queria deixar bem claro que é uma das vertentes que a gente utiliza como autenticação de uma pessoa. A gente pode utilizar, por exemplo, até mesmo a voz da pessoa para autenticar ela como ela mesma. Então, essa é uma das tecnologias. E a nossa preocupação sempre foi muito grande nesse sentido de bias racial, que a gente chama. Então, quando a gente pega um modelo caucasiano, por exemplo, e aplica a nossa realidade brasileira, esse bias ele acontece. Então, a gente tem que treinar os rostos com a nossa situação, com o nosso contexto local, com a diversidade que nós temos. E todos os nossos algoritmos, eles são feitos em cima de modelos que foram treinados em rostos brasileiros que nós mesmos fizemos. Então, a gente tem mais de 16 milhões de rostos brasileiros treinados, e isso faz com que a nossa acurácia seja bastante alta e não carregue para esse problema do bias racial. Contando apenas uma curiosidade, havia esse mesmo problema no filme fotográfico, antigamente, que o filme fotográfico ele é feito por um determinado tipo de situação, né, com um tipo de faces, e não pegava de determinadas etnias. Então, o que a gente simplesmente precisa fazer é adaptar a tecnologia à realidade que nós vivemos. E a realidade do Brasil é essa, Daisy. Obrigada, Felipe. Bom, a próxima pergunta vai para o Bruno. A galera quer saber, na sua opinião, quais são os principais ganhos das prefeituras ao adotar a plataforma, ao adotar o Prozas como meio de contratação de projetos? Estava no mundo. Então, eu acho que tem alguns benefícios, né? Eu acho que, primeiro, acho que o mais evidente são aquelas prefeituras que ainda fazem isso no papel, né? Publicam lá um edital no Diário Oficial e depois as pessoas têm que mandar por correio. Então, além de toda a questão ambiental, né? Eu mostrei no meu pitch aquela foto de um quarto cheio de papel, né? Que é realidade ainda em muitos governos no Brasil. A gente mostrou no ano passado que 30% dos editais que a gente mapeou de governo ainda são papel. Então, acho que papel, além do impacto ambiental para fins gerenciais, para fins de arquivo, para fins de auditoria futura, eles são muito mais complexos, né? Então, isso hoje é um problema para a gestão pública. Então, acho que esse é um ganho claro. Um outro aspecto também que no pitch eu falei, mas depois eu não falei, a gente tem um aspecto de rede muito forte, né? O Prozas hoje ele tem mais de 80 mil usuários, que são ONGs e empreendedores sociais do Brasil inteiro, que utilizam o Prozas para buscar oportunidades de captação de recursos. Então, automaticamente, quando uma prefeitura ou um estado, né, entra no Prozas, ele se conecta a essa rede e amplia ainda mais o alcance que ele tem, além do fato que o Prozas é uma plataforma voltada para esses fins, né? Então,
A gente desenvolveu uma tecnologia que, depois que a proposta chega para o município, né, as pessoas que estão envolvidas, sejam da própria prefeitura, sejam pareceristas externos, eles conseguem fazer todo o processo de avaliação dos projetos, de auditoria dos projetos, e depois que o projeto entra em execução, né, aquela organização que está recebendo recurso, ela pode também cadastrar evidências do que está sendo feito com o recurso público. E essa é uma coisa também importante, né? Além da eficiência para escolher, a gente precisa da eficiência para utilizar esse recurso público, né? E o Prozas ele tem também esse lado, essa tecnologia, para que as organizações possam prestar contas e contar o que elas estão fazendo com aquele recurso público, tanto para as pessoas do próprio governo, quanto até para os cidadãos, porque a gente tem essa opção de que esse monitoramento do projeto seja público, ou seja, qualquer cidadão possa acompanhar o que está sendo feito com aquele recurso. Então, acho que essas são as principais vantagens de se utilizar o Prozas hoje em cidades. Obrigado pela pergunta. Obrigada a você, Bruno. Muito bom. Bom, a próxima pergunta vai para o Giovanni. Giovanni, no setor público, onde a rotatividade de pessoas é mais difícil, o modelo da Bossa Box se aplica e de que forma? O modelo se aplica, né, com certeza, até porque qual que é a ideia, né, a premissa do modelo? A premissa do modelo é que a gente possa trabalhar de forma 100% distribuída, né? Então, retomando um pouquinho de como é que funciona o nosso modelo, hoje a gente tem esses 10 mil profissionais, então tem pelo menos uma pessoa em cada estado do Brasil. Essas pessoas elas vão, né, fazendo uma qualificação constante ali pela plataforma para que elas possam participar desses times, né? E uma vez que qualquer grande organização, seja ela governo ou grandes empresas, por mais que nós não tenhamos trabalhado com o governo ainda, contratam um squad pela plataforma, essas pessoas vão ser alocadas para aquele projeto especificamente, e as pessoas que contratarem, enfim, as pessoas dentro da organização que contrataram, aquele squad vão acompanhar todo esse processo por meio da plataforma e interagir com essas pessoas. Então, o nosso modelo ele é justamente alavancar uma rede distribuída para endereçar diferentes desafios, onde software possa criar algum tipo de valor, né? Então, a gente não parte da premissa que a pessoa que vai trabalhar esse produto, aliás, partimos da premissa que a pessoa que vai trabalhar esse produto não está dentro da organização, não faz parte da organização, portanto, se aplica sim ao setor público. Beleza, Giovanni. Obrigada pela resposta, muito esclarecedora. A próxima pergunta vai para o Aníbal. Aníbal, qual é a abordagem ideal para falar sobre sustentabilidade no ambiente corporativo nas empresas que ainda não estão conscientes sobre o tema? Não é só uma questão da empresa estar consciente ou do Estado. Vamos pegar uma coisa mais trivial, né? Se você pega o metrô em São Paulo, em algumas linhas, Serenza está lá dentro te olhando. Se você está no Rio de Janeiro, anda pelo centro do Rio de Janeiro, a gente está te olhando também, porque a gente está fazendo a parte de sustentabilidade de empresas que prestam serviço público o tempo todo. O nosso desafio inicial é sempre pegar empresas ou governos que ainda não estão no nível elevado de maturidade em governança socioambiental e trazer para dentro do sistema. Então, a gente não vai só na ponta da sofisticação daquele cara que tem uma tremenda responsabilidade, que presta conta para investidor, para financiador. O que a gente faz é buscar aquele que ainda não está preparado e trazer para dentro do jogo. E veja bem, tem muita gente grande, muitas empresas grandes que estão engateando nesse processo. Para você ter uma ideia, a moda dos fundos ESG, os fundos de governança socioambiental, ela é muito recente no Brasil. Quando você vai ver na Europa, a gente encontra fundos que já têm o mapeamento das estratégias de carbono, das estratégias de energia, de resíduo, de economia circular, muito mais sólidas. Quando você vai para os Estados Unidos, eles estão olhando só a questão da governança. No Brasil, isso é muito recente. A pandemia trouxe essa consciência, não porque isso não era um problema já que tivesse latente,
mas é que fez as pessoas se concentrarem mais no tema. Dos diversos fóruns que eu participo, a gente nota isso com aqueles atores do setor financeiro, do grupo de fundo de investimentos. O que a gente faz, a gente pega uma empresa grande, leva um sistema para dentro dela e trabalha com o conceito de que ser digital não necessariamente transforma o negócio. Você tem que levar a visão digital e a visão da prática do negócio propriamente dito. Não basta você pegar uma apuração de índice e colocar na sua tela e ver que o teu índice está subindo ou descendo, ou você vê uma tela colorida, que vai transformar você em mais sustentável. Você tem que fazer com que isso se transforme em metas, em objetivos, que isso te dê alertas e te dê insights para você mudar a forma de trabalhar, a forma da empresa se planejar e projetar o futuro. O que a gente faz em grandes empresas é levar essa consciência e levar este processo. Mais importante do que a consciência é fazer isso funcionar, é fazer ele levar essa consciência para o fornecedor dele, para o consumidor, para o distribuidor dele. Cereza é uma plataforma que vai integrar todo esse processo, que já integra todo esse processo. No fundo, a gente faz parte dessa transformação. Obrigada, Aníbal. Entendi. Perfeito. Bom, galera, é isso, né? 1 hora passa rápido e, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Eu quero agradecer, em nome do InovaCity, ao Cubo Itaú, e também agradecer a todas as startups que dedicaram esse tempinho para conversar com a gente por aqui. Lembrando que esse vídeo aqui de transmissão ele vai continuar disponível nesse canal após o evento, tá? Então, quem está aqui ao vivo lembrou de algum amigo que pode se interessar pelas soluções que foram apresentadas aqui, pode encaminhar o link para eles, que eles vão conseguir assistir depois. O InovaCity Digital é uma realização da InovaCity e Startup Grid e co-realização da UEA 2021 Rio Expo, Make e Bonita Produções. Obrigada, galera. Um beijo e excelente dia para vocês.